Meus irmãos, agora nós teremos um tempo bem especial para a nossa igreja também, o momento da ceia do Senhor. Ela será celebrada agora nesse momento, logo mais também às 18 horas aqui na igreja, o Sr. Paulo estará pregando e celebrando a ceia. Quero até lembrar, que hoje retorna o culto na sua normalidade lá na congregação Jardim Nova Alvorada, tá bom? Às 18 horas também. A ceia do Senhor, meus irmãos, é uma ordem de Jesus Cristo. Ele deixou isso como um ensino para nós obedecermos. Vocês vão perceber que naquele dia, da Páscoa, naquele momento da Páscoa, Jesus vai estabelecer com os seus discípulos uma nova forma, porque agora o Cordeiro de Deus, sendo ele Jesus, se manifestou ao mundo. Ele morreria na cruz, ele viveria novamente, ele daria vida ao homem. E Jesus manda celebrar, ele ordena que esse momento fosse celebrado pelos seus discípulos por todo o tempo, até a sua volta, como nós cantamos aqui agora. Então nós celebramos, na ceia do Senhor, nós celebramos com gratidão o grande feito do nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia, meus irmãos, por ser uma ordem, ela é dada à igreja. A ceia é celebrada por pessoas que creram em Jesus Cristo, creram fielmente em Jesus Cristo e o servem. A ceia é celebrada por pecadores arrependidos, homens, mulheres que diante de Deus se arrependem dos seus pecados, já não têm mais prazer e alegria no pecado. A ceia do Senhor, ela é celebrada então por aqueles que Deus tem chamado para o seu reino, o reino dos salvos, o reino dos crentes, o reino dos cristãos, a cada dia. E será assim, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é muito importante que quem participa da ceia do Senhor, primeiro, deve ser batizado. O batismo, por que o batismo? Porque o batismo é um testemunho público de fé. A pessoa batizada, o cristão, ele é batizado porque ele está afirmando sua fé nesse Cristo que morreu na cruz, lá no passado, com efeito, para o presente e com efeito futuro. Porque o que ele faz lá, aquele que crê, tem a vida eterna. Então é importante ser batizado. É importante, então, sendo batizado, obviamente, por consequência, faça parte da igreja. Seja membro de uma igreja, mas não só membro. Seja um membro que trabalha no reino de Deus. O trabalho não consiste, meus irmãos, em estar tocando, cantando, pregando. O trabalho é a atividade, é a vida cristã ativa. Há muitos trabalhos cristãos que são feitos muito mais fora desse contexto aqui, é óbvio. No campo de batalha, você está trabalhando, mas você tem uma igreja da qual você serve, você adora coletivamente, você presta contas, e Deus ama essa igreja. Então alguém me disse esses dias sobre a ceia. Então eu falei que ela tem que ser membro de uma igreja, mas ser membro atuante da igreja. E alguém disse que foi visitar uma igreja e a namorada estava junto. Então ele fez questão que a namorada participasse da ceia. Daí eu perguntei, ela era crente, batizada, tudo? Não, mas era uma forma da gente pegar e mostrar para ela que nós estamos recebendo. A igreja está cuidando dela. Não, isso é errado. Isso empobrece o mandamento de Deus. Se é que a gente pode usar essa expressão, nada empobrece o que Deus determinou. Mas nós, como igreja, podemos empobrecer as coisas de Deus quando nós fazemos de qualquer maneira. Então, sempre que nós orientamos, tome cuidado, se você não está nessas condições, nem crê conforme nós temos ensinado, não participe. Não participe. Se você crê e está nessas condições, está ativo, participante, se não é membro dessa igreja, está convidado, participe conosco. Mas a ceia é algo muito sério. Ainda usei essa expressão para ele, nós somos convidados a assentarmos-nos à mesa com o nosso Senhor. Então não é qualquer coisa, não. Você não chama qualquer pessoa para sentar à sua mesa. Por mais amor que você tenha no coração, você não chama de qualquer maneira. Você não põe dentro da sua casa alguém que você não conhece
e que pode ser até um perigo para a sua família. Esses são os cuidados normais que nós temos, são naturais, né? As coisas de Deus precisam ser cuidadas. Então, eu estou falando isso sobre a ceia, porque a ceia trabalha com aqueles que de fato creem. A ceia, ela é promovida aqui na terra por aqueles que creem. E eu ainda disse mais, que a igreja tem tanta responsabilidade nisso, que quando ela faz errado, ela é responsabilizada por Deus por fazer errado. E quando nós abonamos um erro, nós somos responsabilizados por Deus. Por quê? O que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. As chaves, Deus dá as chaves à igreja. A igreja representa Deus. Ele dá a chave e a palavra. Ele dá autoridade para a igreja. A autoridade da igreja precisa estar submissa ao Supremo, né? A autoridade do nosso Deus, tá bom? Que Deus, meus irmãos, nos abençoe nesse tempo. Então a ceia deve ser celebrada. Nós fazemos todo mês, 2 vezes, amanhã e à noite, para que atinja a membresia da igreja. Então a ceia é uma responsabilidade. Para o cristão, não deve ser uma opção. Quero, não quero, tanto faz. Isso não existe. Bom, está pensando errado se pensas assim. A ceia é uma ordem dada por Jesus Cristo para a sua igreja. No entanto, quando você não participa por alguns cuidados, não se culpe por isso, porque a ceia não vai te salvar. Ela não vai te tornar mais santo. Ela não vai te tornar mais santo diante de Deus. Então agora você alcançou um nível de santidade maior porque participou da ceia. Então, consegue diferenciar todas essas coisas? A responsabilidade de participar, mas o cuidado de não participar de qualquer maneira. Tá bom? Então, que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos auxilie nessa compreensão, para que a gente faça, né, sempre, não só a ceia, mas todas as coisas direito, da forma como Deus espera que nós façamos. Então, aguarde para que a gente coma, participe junto. É o corpo de Cristo, né, simbolicamente, tanto o pão quanto o vinho ou o suco de uva. O sentido aqui é simbolizar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum poder transformador nesses elementos, e nem eles mudam quando nós oramos a Deus. É pão e vinho, é pão e produto da vide. Não muda nada. O que eu sempre gosto de lembrar, que vai fazer grande diferença nisso aí, é a sua obediência e entender o que significa isso aqui, o significado que Jesus deu para esses elementos e para esse momento que nós realizamos. Isso sim é um grande ensino para nós como servos de Deus. Peguem, aguardem para nós orarmos e participarmos juntos. Vamos orar ao nosso Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra, ó Deus, bendito seja o Senhor que nos amou, ó Deus, de maneira tão profunda, tão grande, ó Deus, nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos, ó Deus, fazer com que isso seja tão compreensivo a nós humanos, a não ser, ó Deus, pelo milagre do Senhor nas nossas vidas. Porque o Senhor, ó Deus, envia seu Filho, tanto amou, para morrer, ó Deus, por nós, pecadores, obstinados, e nos dar vida novamente. Ó Deus, é um milagre que acontece e nós somos gratos ao Senhor por isso. Muito obrigado, meu Deus, por nos resgatar da morte, ó Deus, da condenação eterna. Obrigado por Jesus Cristo, Pai, que viveu neste mundo sem pecado algum. Pôde, ó Deus, ser o Cordeiro imaculado, morrer por nós, ó Deus, mas ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo isso, ó Deus, fez parte do plano maior do Senhor, que é a redenção, ó Deus, para nós, é a vida eterna, a reconciliação com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque por meio da igreja, o Senhor forma a família, ó Deus, do Senhor. O Senhor encontra essas pessoas, esses homens, essas mulheres, ó Deus, no mundo todo, ao longo, ó Deus, da história da humanidade. E o Senhor vai resgatando, Pai, em todos esses lugares, em todos esses tempos, vidas, ó Deus, e dando vida a essas vidas. Agora, ó Deus, nós o agradecemos pelo Espírito Santo,
que habita em nós, que nos convence, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, meu Deus. Hoje estamos celebrando o grande feito do Senhor, mas que não ficou somente ali na cruz, ó Deus, mas que salva hoje e que dá esperança eterna. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados e de nós o Senhor tenha misericórdia, ó Deus. Permita, ó Deus, que nós o sirvamos em espírito e em verdade, conforme o Senhor Jesus ensinou. E obrigado, meu Deus, mais uma vez. Para nós, ó Deus, é um privilégio, uma grande oportunidade, poder, ó Deus, ser chamado pelo Senhor a assentar-se à sua mesa. Nós o agradecemos, porque fazemos parte dessa família maior, que é a família do Senhor. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomem e comam juntos, a parte, né, simbólica do corpo de Cristo. No verso 27 diz mais, e tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Tomemos do cálice. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Abram suas Bíblias no Evangelho de João. E agora nós vamos passar à meditação da palavra de Deus. João capítulo 20, a partir do verso 19. Eu fracionei bastante o Evangelho de João para a gente ir pregando aqui na igreja. Estamos finalizando todo o Evangelho. Acontece que eu prego pela manhã e eu vou seguindo, eu vou na sequência, às vezes prego à noite. Então, aqueles que não estão à noite ou porventura não estão de manhã vão perderam algumas mensagens, mas todas elas foram transmitidas passo a passo aqui na igreja, desde o capítulo 1 do Evangelho de João, até agora chegando já próximo do final. E aqui, meus irmãos, a gente vai perceber, dos versos 19 ao 23, Jesus concedendo autoridade aos discípulos e comissionando-os. Precisa lembrar que esses são os últimos momentos de Jesus aqui na terra. Ele já não está mais, isso já se trata pós-ressurreição, ou seja, ele já morreu e ressuscitou. Agora ele está se preparando para voltar ao Pai. Vamos ler os versos aqui do 19 até o 23, que dá uma perícope, dá para a gente trabalhar em cima dela. O meu desejo é que Deus preencha o nosso coração, produza transformação, como só Ele sabe, né, que nós precisamos. Verso 19, então, até o 23, diz assim, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, apenas um ponto dentro de um acontecimento maior. Várias vezes haverão as manifestações de Jesus se apresentando aos seus discípulos pós-ressurreição. Meus irmãos, precisamos estar muito atentos a isso, porque a ressurreição de Jesus, ela autentica toda a obra de Deus
no processo da redenção. Sem a ressurreição de Cristo em corpo, não haveria sentido as promessas de Deus de redenção. Só que há sentido, porque Deus fez da maneira certa, correta, pontual. Então, Jesus ressuscitou com seu corpo mortal se fez um corpo saudável. É assim que ele, então, vai para o céu. Estamos aqui nós, nos aproximando desse final do Evangelho de João. Falei para os irmãos que preguei todos esses pontos. Eu acho que a gente está uns 2 anos e pouco. Como eu não prego direto, como os irmãos também não pregam direto, nossos livros, eles ficam um longo tempo. Mas estamos chegando ao final. O Evangelho de João, ele está bem distintamente dividido em 2 partes, pelo menos. Você vai ler João, você vai encontrar 2 partes bem distintas no Evangelho de João, que é até o capítulo 11, que são os milagres de Jesus Cristo. Vai dar muita ênfase aos milagres, que ele realizou alguns milagres. E até João vai dizer bem no final, a gente ainda vai chegar nesse texto lá no verso 20 aqui, capítulo 20, verso 30 e 31, ele vai falar que aqueles milagres que ele descreveu aqui, que Jesus fez, é para que as pessoas vissem os milagres e vendo os milagres, elas crescem em Jesus. É bom que a gente não se esqueça disso. A ênfase não são os milagres que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Essa não é a ênfase em si. João vai dizer que a ênfase dos milagres é para que as pessoas, vendo os milagres, elas pudessem crer. Só que João vai um pouco mais adiante. Ele diz, e crendo, eles tenham a vida eterna. Milagres, eles não são errados, eles são bem-vindos a nós. Pessoas que estão enfermas, que melhoram, nós louvamos a Deus pelos milagres das curas. Pessoas que estão passando por aflições, algum tipo de aflição, a gente ora a Deus e pede a Deus que as cure e agradecemos a Deus por isso. Porém, meus irmãos, o que deve estar por trás de tudo isso é a glória de Deus. Sempre a glória de Deus. E os milagres precisam apontar para o autor dos milagres. Até o capítulo 11 são os milagres. E você vai ver lá que encerra com qual milagre? Encerra-se com o milagre da ressurreição de Lázaro. E ali, a ressurreição de Lázaro finaliza os milagres e abre agora um tempo final. João não escreve mais as histórias intermediárias que os outros evangelhos apontam. Aqui nós vamos entrar a partir do capítulo 12, especificamente o 13. O 12 fica como intermediário de ligação. Vamos chegar na última semana de Jesus aqui na Terra, a partir do capítulo 13. Agora João vai dar a ênfase que a necessidade do retorno de Jesus ao céu, a ascensão de Jesus, como fechamento dessa obra de reconciliação minha e sua com Deus Pai. Aqueles que se perderam por causa do pecado, agora são redimidos, são salvos, são religados a Deus em Cristo Jesus. João está mostrando todo esse ponto que os outros mostram em parte também, da crucificação, sepultamento, a ressurreição, o encontro com aqueles enquanto está ressurreto e depois a ascensão. Em Atos vai dizer o seguinte, por que vocês estão olhando ainda para o céu? É mais ou menos isso, porque a ideia é que talvez aquela subida ao céu fosse um tempo de mais uma decepção, porque a morte acaba sendo, na compreensão deles, ainda prematura. A morte é um abandono. E agora eles olham a subida ao céu. Bom, ele morreu, mas voltou, ótimo. Mas agora vai para o céu. Por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir nas nuvens, assim verão ele voltar novamente sobre as nuvens. Essa é a segunda vinda. E, meus irmãos, começa então, do 12 ao 21, os acontecimentos dessa última semana. Então, os 2 verbos que evidenciam na narrativa do Evangelho de João é ver e crer.
ver e crer. Ver sem crer fica sem sentido. Ver e crer adquire sentido, com resultados eternos, obviamente. Então é isso que o evangelista João, ou o evangelho de João, espera que seus leitores, né, onde ele escreve lá de Éfeso, por volta dos anos 80, 90, quem sabe, 100, João vai escrever muito tempo depois. Há um hiato entre o último que escreve João, por certo. Vamos botar assim, no mínimo, talvez uns 10 anos. Por isso que a ênfase de João, então, vai ser outro. A ideia, então, que por meio desse evangelho, os que crescem pudessem achegar-se a Jesus Cristo como Salvador. E aí ele, no verso 19 que nós lemos, quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja com todos vocês. João aqui, meus irmãos, ele começa a narrar o próximo evento, a ressurreição. Veio a ressurreição, qual é o próximo evento? Ele está trabalhando essa aparição de Jesus para chegar na ascensão. Jesus aparece, ele é visto por muitas pessoas, isso é muito importante para a afirmação do evangelho no princípio da igreja. E ele reaparece nesse intervalo de 40 dias para várias pessoas. Vários daqueles que viviam naqueles dias viram Jesus. A tarde, a que se refere o início desse verso 19 que nós lemos aí, é o domingo da ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana. O que nós sempre fazemos ênfase aqui? Vocês vão ver que eu sempre coloco no sábado amanhã, ou é o primeiro dia de semana, ou é o dia da igreja se reunir para adorar a Deus. Nós adoramos e foi trabalhado o primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição do nosso Senhor. Percebam que há algumas mudanças que Deus promove em Jesus Cristo, né? A Páscoa parou de ser celebrada, agora é a ceia do Senhor, porque celebramos o Cordeiro que foi morto, mas vive. O dia da adoração não é o sábado, o nosso descanso, o nosso Shabá, é o domingo, o primeiro dia da semana. Nós nos ajuntamos e adoramos o nosso Deus, porque nesse dia, nosso Senhor ressuscitou. Nós temos, portanto, uma mensagem de ressurreição. Ele acabara de ser ressuscitado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Ele havia aparecido então a Maria Madalena, dos versos 11 ao 18, nós vimos sobre isso. Nessa aparição para Maria Madalena, Maria teve dificuldade para identificar inicialmente, né, identificar o Senhor, mas as dúvidas de Maria Madalena, quando ela vê Jesus, né, logo após ela ver, vai se dissipando à medida que, primeiro, ele chama Maria Madalena pelo seu nome familiar em aramaico. Ele vira para ela e chama Miriam. E ela se lembra, só uma pessoa me chamava assim com tanta repetição e tantas vezes, né? Além de seus familiares, por certo, que foi o Senhor Jesus. Se despertou quando ela olha para Jesus, que ela não reconhece, mas ela ouve essa expressão. A outra coisa, ela responde, nos afirma, né, que ela agora viu Jesus e soube que era Jesus, porque ela responde após isso com a expressão Raboni. E essa expressão Raboni é como ela se referisse a Jesus como mestre, mas com mestre com autoridade. É diferente. As expressões são diferentes quando se refere a um mestre que tem autoridade. Agora, Maria Madalena, pela determinação do próprio Senhor Jesus Cristo, ela já havia informado os discípulos sobre a ressurreição, ou seja, Jesus, ela viu ele lá perto do túmulo, ela sai correndo, vai informar, e ela já informou para eles que ele ressuscitou. Ela já está lá e já tinha informado para eles. Eles estavam juntos, ali naquela sala, exceção de Judas Iscariotes e Tomé. Então, o verso 24 vai nos mostrar isso aí. Tomé não estava ali. Depois vai ter o evento, né, com Tomé. Lucas, no capítulo 24, mais especificamente o verso 33,
ele faz a referência a uma aparição de Jesus no meio deles, mas possivelmente a referência de Lucas, lá em Lucas 24, ela seja uma segunda vez que Jesus aparece, porque ali já estão os 11, e não agora uma parte deles sem Tomé. O lugar onde ele se encontrava estava bem fechado, cerrado, é a expressão que usa aí. E o verso diz que eles estavam com muito medo de quem? Dos judeus. Agora, meus irmãos, é fácil a gente perceber por quê, não é verdade? Jesus Cristo havia sido preso, né, maltratado daquele jeito que nós lemos nas Escrituras, morto, e eles agora voltam para casa, se trancam dentro de uma sala, se ajuntam ali e estão cheios de medo, porque eles podem ser os próximos a serem pegos pelos judeus. E a razão é simples, eles mataram o mestre. Por isso eles estão com medo. Certamente virão atrás dele, porque a crucificação, a causa, a culpa que eles atribuíram a Jesus foi por sedição. Sedição é alguém que está se levantando com um grupo de pessoas para combater o regime existente. Não era verdade isso. Não foi verdade isso. Mas foi a culpa que eles atribuíram a Jesus e agora, certamente, irão atrás de quem? Dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Sedição é uma revolta, é um motim, né? E eles inventaram isso sobre Jesus Cristo. No Império Romano, meus irmãos, quem pratica a sedição ou praticava a sedição, o ato dessa forma, junto com seus seguidores, eles eram alvo de perseguição, prisão e certamente morte. Então dá para entender por que aqueles homens estavam com tanto medo naquele momento. É nesse momento dessa insegurança, dessa incerteza e, por certo, também de desesperança naquela sala, que Jesus aparece bem no meio deles. E aí, a gente precisa tentar para isso. Não houve uma batida na porta, né? Como Pedro, quando chega da prisão, também bate na porta, a moça vai lá e abre, e ela fica tão entusiasmada de ver como ele está aqui. É possível. Ela fecha a porta, ela volta, avisa todo mundo, que ele entusiasma, não deixa Pedro entrar. Né? Aquele momento de muita alegria. Aqui não. Jesus está no meio deles, dentro daquela sala. O texto nos informa que não houve uma entrada por uma porta aberta, elas estavam cerradas, mas Jesus traspassou a parede, assim como ascendeu da sepultura, de sob os lençóis, porque quando eles chegam lá na sepultura, os lençóis estão posicionados ali, como que alguém passou por ele. De fato, é isso que aconteceu. Jesus passou com o seu corpo naqueles lençóis, Jesus passou com o seu corpo naquela parede, naquela porta. Foi o Jesus, então, ressurreto, com corpo, que agora adentra aquele lugar. Por isso, a ênfase de João de deixar informado que as portas estavam trancadas, ela é justamente para acentuar a natureza milagrosa do aparecimento do Jesus ressurreto. Vamos pensar aqui que quando João escreve o Evangelho, aí o período, né? A história nos ajuda muito. Quando João escreve, meus irmãos, haviam muitas heresias já formadas dentro da igreja, sobre vários assuntos bíblicos, inclusive a ressurreição. Haviam várias concepções sobre quem é aquele que foi morto lá de fato. Foi o Cristo ou foi um representante dele? O Cristo ressurreto foi o Cristo mesmo ou foi um fantasma? Tudo isso já aparecia no meio das heresias que vão se criando no meio das igrejas e dentro dos cultos e das palavras de João. Então já existia, por exemplo, a seita dos docetistas. Eles não criam na ressurreição, eles negavam o corpo físico de Jesus. João lutou com isso ali em Éfeso. Ele enfrentou essas heresias. Aí você vai perceber, João escreve um tempo depois, a ênfase dele vai ser um pouco diferente, embora o mesmo evangelho. Ele vai acentuar isso. O Logos,
lá no princípio do Evangelho. Agora o Cristo ressurreto com seu corpo, ele vai dar ênfase. Ele passa por aquela porta e por aquelas paredes, e os discípulos vão perceber isso, obviamente. Então, os docetistas não criam no corpo físico. Então, esse acontecimento histórico, que é a ressurreição de Jesus em seu corpo, ela precisa ser assim compreendida, pois essa será a base da mensagem do Evangelho, onde a morte foi derrotada e os que creem também ressuscitarão. Senão não haverá mensagem. Se isso não for compreendido, se não é verdade que Cristo, ele ressuscitou com o seu corpo, a mensagem do Evangelho ela fica desequilibrada. Fica pobre a mensagem do Evangelho. Todos que creem agora ressuscitarão também um dia. Isso é maravilhoso. É o único cordeiro pascal que foi sacrificado, mas reviveu em seu corpo. Os demais não reviveram. Aqueles cordeiros eram mortos, eram aspergidos seu sangue, partes eram oferecidas, oferta lá no altar, serviam-se dele, mas nenhum ressuscitou, e não adiantaria ressuscitar. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele reviveu em seu corpo. Assim, Jesus passou por aquela parede, mantendo suas propriedades físicas, normais, humanas. Inicialmente, parece que eles não deram conta disso, porque dá a impressão que Jesus chega ali no meio deles e vai estar presente, e eles não o reconhecem. A gente fica meio pensando por que tudo isso aconteceu, porque os discípulos de Emaús também tiveram essa experiência, Maria Madalena, frente a frente com Jesus. E aí a gente pensa, né, meus irmãos, de fato, se fosse eu, a ressurreição talvez fosse a última coisa que eu fosse pensar, por mais que eu fosse informado. Sabe quando você fala com Deus, Senhor, concede para mim esse milagre? É um milagre. Concede esse milagre, Senhor. E Deus concede o milagre. Aí você fala, não é possível que aconteceu. Não é possível que isso aconteceu. Mas Deus concedeu o milagre. Eles ali, meus irmãos, estavam na sua formação inicial de fé, de entendimento da missão de Deus em Cristo, do Espírito Santo. Tudo para eles era muito novo. Eles conviveram com Jesus 3 anos, intensos, mas 3 anos. A gente vai ver pessoas dentro da igreja, tantas décadas, com muita dificuldade, e às vezes também porque está lendo pouco a palavra de Deus, é óbvio. Imagina aqueles homens agora compreender que o reino não é sentar no trono, mas o reino passa pela morte do Salvador. Mas ressurreição, aparecimento, a ascensão aos nossos olhos é muito difícil para mim. Então a gente precisa compreender tudo isso. Eles parece que não entenderam tudo no início, bem de imediato. Seria muito para suas mentes tristes e preocupadas com a possível chegada dos soldados do Sinédrio para prendê-los. E aquele que chega traz uma palavra de consolo, ou seja, Jesus, em meio a essas turbulências, paz seja convosco. O cumprimento de Jesus. E começa então a vir coisas muito familiar no meio deles. Era um cumprimento bem familiar, paz seja convosco. Até então, parece ainda não darem conta do que estava acontecendo, mas essa aparição de Jesus no meio deles, muitos afirmam, inspirou a prática da igreja primitiva em suas reuniões de domingo, de invocar a presença de Cristo por meio das palavras Maranatha. Ou você vai falar Maranata. Dizem que isso, meus irmãos, esse momento aqui, a igreja primitiva, ela começou também a invocar, como se, Senhor, esteja no meio de nós. Ora, vem, Senhor Jesus, que é o significado de Maranata.
Paulo vai usar isso lá em 1 Coríntios 16, 22, ele vai terminar aquele verso com Maranata, ou seja, vem, Senhor Jesus, esteja no meio de nós. A verdade, então, é que Jesus se antecipou a qualquer manifestação, talvez de pergunta, quem é você? Num dos momentos passados que eu estava pregando, eu disse que não dá para entender muito bem por que eles não reconheceram, dado o temor, os medos, todas essas coisas. A aparência de Jesus, será que era a mesma? Não sei, deveria ser. Não vamos aqui ficar especulando ao redor disso. Mas o fato é que sempre inicialmente eles tinham essas dúvidas. E agora ele está no meio deles ali, ora, muito difícil. A gente não sabe a razão de nenhum deles identificar Jesus, mas cremos que Deus tinha propósito nisso tudo. A gente percebe que lá no sepulcro, João, o evangelista, ele não vê Jesus, mas quando ele vê o túmulo vazio, ele identifica, diz ali, ele falando, que ele creu. Lá atrás fala sobre isso. Ele viu aquele negócio lá, naquela hora, por certo, ele se lembrou. Ele creu que Jesus havia ressuscitado. Mas não diz agora que ele reconhece imediatamente o Senhor Jesus Cristo. E onde Jesus estiver, por certo, estará a paz, será um lugar de paz. Isso é muito bom nós compreendermos isso. Porque onde Jesus está, há paz. Não se justifica, meus irmãos, nós perdermos a paz, aí vamos pensar em descontrole, desequilíbrio, como cristãos, em qualquer circunstância. Ou se houver alguma perturbação intensa, em algum momento imediato, a paz volta ao nosso coração, porque está dentro de nós. A Bíblia vai falar sobre isso, onde o Senhor Jesus está, ali sempre haverá a paz do Senhor. Lá em 14, 27, um pouquinho mais atrás, ele diz o seguinte para eles: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não fiquem com os corações perturbados, nem temerosos. Ele estava falando da ida para o Pai, estava avisando eles, olha, eu vou voltar, eu vou subir ao céu, não se perturbem, nem se atemorizem. Então, tenham paz. Assim, meus irmãos, imediatamente a seguir, Jesus mostra para eles, aí no verso 20, as suas mãos marcadas pelo prego da cruz e o seu lado perfurado pelo soldado romano. Ele está mostrando, olha, sou eu, Senhor Jesus. Lá no 19:34 diz, quando ele sai, quando ele é perfurado e sai dele água e sangue. Como se Jesus estivesse dizendo para eles, olha, vejam, não sou um fantasma, mas possuo carne e possuo ossos, músculos, como vocês me viram anteriormente. E eles que já haviam recebido a notícia da ressurreição pela boca de Maria Madalena, agora eles se enchem de alegria vendo o Senhor Jesus, porque onde há Jesus há paz, e onde Jesus está há alegria verdadeira. Algumas vezes Jesus já havia dito para eles que a fé deles seria estartada após a ressurreição. Então, meus irmãos, mesmo Jesus falando isso, as coisas vão acontecendo. E eles vão presenciando, e eles vão comparando, e eles vão vendo. E a fé vai sendo fortificada, fortalecida, passo a passo. Eles que já haviam recebido essa notícia da ressurreição, eles vão sendo equipados agora com a verdade daquilo que Jesus já havia prometido para eles. Agora eles veem Jesus como Senhor exaltado sobre a morte. Isso cumpre o que ele lhes disse na sala da Páscoa, lá na ceia também, alguns dias antes, lá em 16, 22. Assim também vós, agora, naquele momento ali da celebração, na verdade tendes tristeza, porque Jesus fala para eles a sua partida, ainda no capítulo 16. Mas outra vez vos verei. Ora, eu vos verei, estarei com vocês. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria
ninguém vô-la tirará. Então ninguém pode tirar a alegria e a paz do servo de Deus. Essa é uma realidade, meus irmãos, que nós vivemos como cristãos. O que aconteceu ali, então, presenciado pelos discípulos, se tornou a confissão central da igreja. O Senhor ressurreto é exatamente o sacrifício crucificado. O Senhor que está aqui e ressurgiu da morte é aquele que foi crucificado lá na cruz. Ou seja, o Cristo morto e sepultado é a mesma que ressuscitou dos mortos, ou é o mesmo. De fato, será agora que começarão a comparar todo o ministério terreno de Jesus às promessas messiânicas se cumprindo, e isso vai fortalecer esses homens com toda a ousadia e intrepidez. Talvez da forma como nós recebemos todas as coisas hoje, a gente não consiga ter esse sentimento que eles tiveram tão profundo, de presenciar tudo isso e ver o Senhor ressurreto, mas precisávamos, meus irmãos, pela fé e pelo poder de Deus, do Espírito em nós, a gente ter essa mesma ousadia e intrepidez de que o Senhor venceu a morte, é o mesmo, né, que atua em nós e que nós servimos. Jesus então repete a sua fala no verso 21, paz seja convosco. Talvez agora eles vão perceber essa mensagem, vendo também o corpo perfurado, cheia de verdade, né, cheia de esperança. Agora começa a renascer neles toda aquela alegria da esperança. Sim, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade da forma como está acontecendo. Ou seja, o trabalho não terminou, mas ao contrário, ele está começando agora com o grupo dos salvos, com a igreja, com os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E é nesse momento que Jesus comissiona eles, ou seja, lhes dá ordem com autoridade para continuidade, não para parar, mas para continuar, para dar prosseguimento. Enviá-los, e ele os envia, né, está dentro do sentido mais profundo de apóstolos, embora o original para enviá-los aí não é propriamente apóstolos, mas o sentido do texto tem a ver com apóstolos, serem enviados por Jesus, que é levar a mensagem do Evangelho. Jesus vai subir ao céu, a mensagem vai ser continuada, ela vai ser levada aos outros. Você e eu, nós cremos, porque esse Evangelho ele foi permanecendo. Meus irmãos, eu não conheço uma empresa, e desculpe a minha grosseria de comparação, mas eu não conheço uma empresa que tenha, vou falar um pouco mais, que uma vez eu vi uma empresa do ano de 1400, que ela está com outro nome hoje, mas vamos pensar um pouco mais, que tenha 600 anos, e que está escrito nela lá. Pesquisem isso, talvez, eu não pesquisei, talvez tenha alguma coisa. Desde 1200, desde 1400, não tem. E por que o Evangelho subsiste? O Evangelho não é empresa. Por que ele subsiste? Porque isso é de Deus. É Deus que está operando, é Deus que está conduzindo tudo isso. É Deus que é o Senhor, é Deus que faz com que as coisas aconteçam, mesmo que o mundo tome todas as suas direções. Não está fora do plano maior e final de Deus. Portanto, creiam e tenham esperança que Cristo voltará, porque essa é uma verdade bíblica. E aí na missão, meus irmãos, de irem ao mundo, não se trata delas substituírem Jesus, não se trata de você e eu substituir Jesus Cristo, não é isso. A missão de Jesus, como o Pai o enviou para nós, vai ser o modelo para a missão nossa, a missão dos discípulos. Sim, quando nós olhamos para o que Jesus fez, nós temos agora o modelo e nós vamos também continuar a pregar e a falar e a anunciar o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que conduz a minha vida e a sua vida. Nós vivemos sob a orientação e o ensino do Evangelho. Não tem outro manual para nós. Pregar o Evangelho, cuidar dos necessitados, ter compaixão, ser piedoso, obedecer o Evangelho, isso faz parte da nossa vida. Eu vou falar mais, meus irmãos. Evangelho sem prática torna-se inútil. Torna-se inútil. Evangelho sem prática
fica sem sentido. Eu não quero dizer que o Evangelho não tem a função de transformar, mas todos que são transformados são trazidos à presença de Deus para servir a Deus com as suas vidas. Esse é o normal. Qualquer outra coisa não é normal, se tratando de Evangelho e de igreja e de crentes. Todos esses acontecimentos que estão agora, naquele momento, ocorrendo, são a garantia de que serão cuidados na sua fé, no prosseguimento da proclamação desse Evangelho, da boa notícia. Domingo retrasado, então, lembrando novamente Atos, eu preguei, e eu falei sobre esse movimento de Deus em favor do homem, desde o nascimento de Jesus em Belém até a sua ascensão, que está próximo de nós. Mas o plano de Deus continua conosco, como mordomos de Cristo, aqui na terra. Você já ouviu a palavra mordomo? Então, quando me converti, essa expressão mordomo de Deus era muito usada. Eu não sei quantas vezes me ensinaram que, olha, como você é, que mordomo que você é? Você é um mordomo através de seus bens, através da sua vida, através de suas coisas, porque tudo pertence a Deus, você pertence a Ele. Mordomo, mordomo, mordomo. A gente ouve muito pouco isso. Praticamos muito pouco, porque nossos tempos e as nossas coisas nos ocupam. Os nossos dinheiros já têm uma direção para nós. Nunca dá para nada. Nossos tempos estão ocupados, estamos no telefone o tempo todo. Temos que resolver isso e aquilo, é uma ocupação. Que mordomos que nós somos. Evangelho de Jesus, que morreu e ressuscitou e subiu ao céu, precisa ser bem forte em nós, para que a gente dê continuidade ao Evangelho, à pregação, como mordomos, não como senhores, mas como mordomos do Senhor Jesus Cristo. Mateus, ele vai descrever isso de uma forma bem mais solene, nesse momento do comissionamento, quando ele envia e dá autoridade a eles para pregar o Evangelho e batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá em Mateus 28, do 18 a 20. Então Deus enviou Jesus, e Jesus então envia os discípulos agora. Eu vos envio. Vão. Não parem. Não fiquem olhando para o céu na minha ascensão. Não fiquem marcando o tempo, porque eu lembro que disse naquele dia também, que, meus irmãos, o nosso tempo não aparece na eternidade. Só aparece pela misericórdia de Deus. Mas se você quiser olhar de um tempo da igreja na eternidade, você não consegue, você amplia, dá zoom e não consegue ver, porque é um tempo pequeno na eternidade, não dá. Mas pela graça e milagre de Deus, nós conseguimos perceber esse tempo. Então todo cristão deve ser um comissionado por Jesus para essa missão de testemunho e a anunciação do Evangelho, da graça. É para você que é criança, junior, adolescente, jovem, adulto, homem, mulher. É para você que mora na sua casa, no seu bairro, falar para o seu vizinho, enfim. É todas as oportunidades. Mas quem sabe, começa na sua casa, ensinando os seus. A garantia de que Deus e Jesus estariam com eles era justamente a promessa da presença do Espírito. Ele vai falar isso no verso 22. Se você pegar os capítulos de João 14 e o capítulo 16, Jesus vai mencionar o Espírito Santo ali como enviado por ele ao coração do homem. Aí Jesus está falando ali, olha, eu vou. Olha quantas vezes ele anuncia, eu vou. Mas vocês serão consolados. Olha o Deus que não abandona. O Deus que não nos deixa sozinhos. O Deus, meus irmãos, que nos consola com o seu Santo Espírito. Esse é o Espírito convencedor e consolador. É o selo de Deus na vida do que crê. É a unção de Deus, por meio de Jesus Cristo, na vida do cristão. E ele faz isso por meio de um sopro naqueles discípulos. Mais adiante, ali em Atos, nós veremos o derramar do Espírito como promessa de Deus aos que creem, que está prometido lá em Joel, no capítulo 2. Atos 2, ele vai trazer esse movimento de Deus em estabelecer
a presença do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Isso é uma obra de Deus. É Deus quem está fazendo. Nós não temos ação nenhuma. E Deus vai agindo. Por ora, naquele momento ali, Jesus está revestindo-os de poder e capacitando esses homens para o ministério, num sopro simbólico pela presença do Espírito, porque mais adiante vai acontecer a manifestação e a chegada, como se a chegada do Espírito Santo de Deus no meio de nós. Ou seja, a terra não ficou sem Deus. Homens até então cheios de medo, mas encorajados agora por Cristo. Lembremos que daqui a 49 dias será a festa do Pentecostes. Aí nós vamos ver a pregação de Atos 2. E Pedro vai estar pregando cheio do poder de Deus quando milhares de pessoas se renderão a Cristo. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. E agora todo o nosso ministério terreno se dá sob a iluminação do Espírito Santo, pela presença dele. A Bíblia ensina que ele é o selo da garantia da nossa salvação. Então ali Jesus sopra sobre eles. O sopro é um sopro simbólico, mas Jesus reveste com poder aqueles homens agora para saírem e pregarem. Mas vai haver a manifestação com o derramamento. Esse é um fato histórico, programado por Deus lá no passado, e vai acontecer em Atos capítulo 2. Porque, meus irmãos, muitas pessoas, muitos estudiosos, eles começaram a confundir esses dois textos quando lê porque só João trabalha isso aqui. O sopro do Espírito aqui, mais adiante, a manifestação de Atos, eles falam que são coisas distintas. A manifestação de Joel vai acontecer de fato lá em Atos capítulo 2. Aqui é um mover de Deus para aqueles homens, naquele momento em que Jesus estava subindo ao céu, dando a eles essa garantia de que ele estava com eles nesse processo da pregação. João então encerra esse relato com um poderoso anúncio após receber o Espírito Santo, no verso 23. A Bíblia ensina que somente Deus tem poder de perdoar pecados, pois ele é santo e todo o pecado sempre vai ser contra Deus. Esse é um ponto que a gente precisa atentar. Da mesma forma, no ministério, Jesus vai reivindicar isso diante dos homens, que ele também possui tal poder de perdoar pecados. Lucas capítulo 5, 21 até 24. Quando ele vai curar um aleijado de nascença e afirma que o Filho de Deus tem poder também para perdoar pecados. Tudo bem até aqui, normal. Deus e Jesus perdoam pecados. Contudo, aqui ele diz que seus discípulos recebem tal autorização por ele outorgada. Essa autoridade, ela é muito parecida lá com Mateus capítulo 18, verso 18, ligar, eu fiz essa citação na ceia, eu citei isto, ligar e desligar na terra, ligar e desligar no céu. Ainda que lá em Mateus, meus irmãos, a referência trata-se de disciplina, e aqui está falando de evangelismo, comissionamento, pregar o evangelho. Eu gosto muito de pensar na igreja como ela revestida de poder por Deus. Isso nos dá muita responsabilidade. Isso deve te responsabilizar como membro da igreja. Você é participante do corpo. Você é igual em termos de responsabilidade diante de Deus. Porque talvez, se houver uma pergunta assim, será dessa forma. Você estava na igreja. Você estava no meio, eles atestaram a sua fé. Entende o que eu estou falando? Aqui então, com os discípulos ali, não é uma detenção de autoridade, porque está falando que dou poder para perdoar, os que creem e não reter o perdão para os que não creem. Então não há uma detenção de autoridade por parte dos discípulos, mas por pertencerem a Cristo, eles possuem autoridade de declarar o perdão de Deus sobre os arrependidos. Como que isso acontece? Quando anunciamos o Evangelho, pessoas se arrependem e confessam a Cristo como Salvador e Senhor. São perdoados por Deus. É isso. Quando ouvem e não se arrependem, permanecendo indiferentes, não recebem o perdão de Deus e permanecem em seus pecados. Mas é você que prega.
É você que Deus está anunciando, está usando para anunciar o evangelho do perdão de pecados para alguém. Ou eles vão ver isso na própria palavra de Deus, podendo crer ou podendo não crer. Assim, os discípulos e a igreja só podem declarar o que Deus já fez, já está pronto, já está feito por Deus. Isso é percebido na transformação porque passam e então se tornam membros da comunidade cristã pelo batismo. Então, todos que estão membros da igreja, eles, de certa forma, passaram por um processo de quê? De ouvir a palavra, receber o evangelho, crer, ter seus pecados perdoados e fazerem parte do corpo de Cristo por meio do batismo e membresia da igreja. Quando ouve e não se arrepende, contudo, permanecem indiferentes, não recebem o perdão de Deus, permanecendo nos seus próprios pecados. Aí que nós entramos numa teologia, né, da doutrina da ira de Deus, podemos pensar assim. Não creem em Cristo, permanecem sob a ira de Deus. Dessa forma, os discípulos e a igreja só podem declarar o que Deus, então, já fez na vida deles. Isso é percebido nessa transformação. Isso tudo, meus irmãos, tem a ver com a vida prática da igreja, dos redimidos, dos perdoados por Jesus. Finalizando, citando William Hendrickson, sobre o exercício dessa autoridade no seio da igreja, ele diz o seguinte: ela tem como seu propósito o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, baseado lá em Efésios 4:12. O seu objetivo máximo pode ser expresso nessas belas palavras: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que é Efésios 4:13. Então aqui, meus irmãos, está aquilo que João está descrevendo nesse aparecimento de Jesus Cristo a eles de uma forma sobrenatural, porque havia sentido, havia necessidade deles verem o Cristo ressurreto. E nós pregarmos hoje com autoridade o Cristo que foi morto, mas que ressurgiu, não outro homem, não outro fantasma. Talvez, meus irmãos, graças a Deus, porque você ouviu o Evangelho da boca de alguém que conhecia o Evangelho. Mas vão ter aqueles que vão falar de Cristo, mas vai falar assim: bom, morrer na cruz não, porque ele não foi para a cruz. Quem foi outro homem, que pagou ali por ele, que substituiu ele. Quem ressuscitou não foi ele. Aí vai botar um Cristo limitado pela morte. Nosso Cristo, aquele que morreu por nós, ele ressuscitou e ele subiu até o céu. Louvado seja Deus por isso. Nós podemos pregar o evangelho do Cristo ressurreto com autoridade, sem medo nenhum. Nós temos também, meus irmãos, a paz de Deus em nossos corações. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. A igreja, ela não está desprovida, ela não está esquecida ou abandonada. Deus não abandonou a igreja, pelo contrário, Ele equipou a igreja para que ela seja edificada e ela possa então aguardar o grande dia do Senhor, quando se manifestar a nós, vindo em glória e nos ajuntar a Ele, para todo sempre, para a glória de Deus e o fechamento de toda a obra redentora de Deus. Aí sim, cumpridas estão todas as coisas. Por fé, a morte foi derrotada, mas um dia ela será plenamente esquecida, não existirá mais. Deus abençoe a todos. Nosso Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, que ela nos encoraje. Ó Deus, que ela nos fortaleça na nossa fé. Nos ajude, ó Deus, a servi-lo mais. Nos ajude, ó Deus, a andar melhor, ó Deus, no caminho do Senhor. A servi-lo, ó Deus, com mais autenticidade, com mais disposição, com mais amor, dedicação, ó Deus. Pai, ajuda-nos a caminhar essa caminhada, ó Deus, certos de que o Senhor está conosco. O Senhor está preparando, já preparou o lugar, ó Deus, agora caminha conosco.
certos de que, Deus, como diz Hebreus, há uma nuvem de testemunhas que nos acompanham e, de certa forma, ó Deus, mesmo que não vejamos, nós compreendemos que nos incentivam. Sigam em frente. Ó Deus, muito obrigado. Ajuda-nos a prosseguir, Pai, porque o tempo aqui é passageiro. Obrigado, Deus, por salvar. E obrigado, Deus, por trazer a este corpo novas vidas a cada tempo, para que possam formar, ó Deus, até que tudo se complete, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom almoço para todos os irmãos, uma boa tarde. 18 horas estamos aqui e lá na congregação também.